Essa é uma pergunta interessante, sabe? Por que que a maioria dos estudantes escolhe direito penal ou direito do trabalho na segunda fase do AB? E eu queria abrir para vocês, pessoal. Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma dúvida. Sim, pois não, pode falar. Todas as provas da segunda fase, por exemplo, a área do direito do trabalho, o enunciado da peça é igual para todo mundo ou pode ter algum diferente? É igual. A prova da segunda fase ela é igual. A da primeira fase também é igual, tá? Essa pergunta é interessante, tá? Para quem não entendeu, o colega quer saber se a prova ela é igual para todos os candidatos, né? Foi isso que eu entendi. A prova da primeira fase, ela é igual para todos os candidatos, mas ela muda a ordem das perguntas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É interessante saber esses detalhes, sabe? Porque não dá para colar. Lá na hora vocês não vão conseguir colar. Olha aqui, esse aqui é o site da FGV. Aqui, pessoal, olha só, esse é o site da FGV, tá? O ab.fgv.br. Aqui tem todas as informações de todos os exames. Então, desde 2010, que tem aqui as provas, tem tudo. Quando você entra aqui em algum deles, você escolhe uma seccional qualquer e você desce a tela, você tem as provas da primeira fase. Tá vendo que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? As questões são as mesmas, só que eles mudam a ordem. Então, por exemplo, às vezes a questão tipo 1, a questão 1 vai ser a questão 4 na tipo 2, mas são exatamente as mesmas 80 questões e o objetivo aqui é para manter a isonomia entre os candidatos. Já a prova de segunda fase não tem essa diferenciação. É um tipo de prova também só para todo mundo. Então não tem essa diferenciação, tá bom? Valeu, obrigado. Valeu. E aí a pergunta que eu faço para vocês, pessoal, por que que a maioria dos estudantes escolhe ou direito penal ou direito do trabalho na segunda fase? O que que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Acho que é identidade. Eu acho que na do direito do trabalho, professor, a incidência, né, a amplitude de peças é menor. A incidência de peças para você fazer é menor. Então é mais fácil de estudar. Pessoal, vocês sabem quais são as disciplinas que mais reprovam na segunda fase do AB? Essas Tem duas. Direito do trabalho e direito penal. E vocês sabem quais são as disciplinas que mais aprovam na segunda fase do AB? Direito constitucional e direito administrativo. O que acontece? Existe um mito de que direito do trabalho e direito penal na segunda fase do AB é mais fácil, porque teriam poucas peças. Balela. Isso não existe. Que eu quero falar diretamente para você que vai escolher a segunda fase do AB. O grau de dificuldade das 7 disciplinas é o mesmo. As 7 são difíceis, não tem uma mais fácil do que a outra. São provas diferentes, mas todas têm as suas dificuldades. Tem disciplinas que a prova, no geral, ela é mais resumida, ela é menor um pouquinho. Às vezes você consegue fazer petição em 3 páginas. Às vezes vem uma de administrativo que tem poucas teses. Direito do trabalho, vou colocar novamente na tela aqui, ó. Olha o tamanho dessa peça que eu fiz com os meus alunos hoje. Foram 5 páginas. Olha o tanto de tese. Olha só, foram... Digitada, né? E digitada. Manuscrita vai dar mais. Foram 9 teses. Aqui a gente deve ter usado uns 30 artigos. Muita coisa. Agora, cada tese ela é simples. No direito do trabalho, cada tese ela é mais simples. Ela não é muito complexa. Só que ela é muito extensa. Direito empresarial também é uma prova que é muito extensa. As teses são simples. Tem outras. Direito civil, por exemplo. Tem prova de direito civil que você usa 3 artigos só. Só que são teses complexas, que você tem que trabalhar mais, é mais difícil de você entender, de identificar. Então, assim, cada disciplina vai ter a sua particularidade. O pessoal escolhe mais direito do trabalho ou direito penal porque tem esse mito de que é mais fácil, mas não é. Tanto é que as que mais aprovam são constitucional administrativo, porque quem faz de constitucional administrativo bate no peito e fala, eu faço porque eu sei, eu conheço. Ninguém, pessoal, fala, vou fazer constitucional porque me falaram que é mais fácil. Isso não existe, simplesmente não existe. Então, esquece esse mito, tá? Não vai nessa onda do coleguinha, de que uma é mais fácil do que a outra, que uma tem menos peças do que as outras. Pessoal, direito do trabalho tem umas 30 peças possíveis. Umas 30, tranquilamente. Então não entra nessa onda. Como que você vai fazer para escolher a sua disciplina da segunda fase do AB? É aquela que você mais gosta, é aquela que você é mais familiarizado. Você vai ficar 2 meses estudando aquela disciplina. Então, se você está em dúvida entre duas, faça um simulado das duas. Aquela que você sair melhor vai ser a sua disciplina. Então, não vai na onda do coleguinha, tá bom? Me fizeram uma pergunta um dia desses, que eu achei interessante. Dá para fazer a segunda fase digitada ou só dá para fazer a segunda fase manuscrita? Por que eu achei essa pergunta interessante? Eu já tenho
mais de 5 anos que eu elaboro recursos contra o resultado da segunda fase do AB. Tá? Então, toda vez que sai o resultado da segunda fase, os candidatos que não são aprovados, muita gente entra em contato comigo para eu analisar a prova e, se for o caso, elaborar o recurso para essa pessoa. Então, eu já analisei aí milhares de provas da segunda fase tranquilamente. E o que me chamou a atenção nas últimas edições é que eu comecei a ver algumas provas digitadas da segunda fase do AB. Prova digitada da segunda fase do AB. Aí eu fui pesquisar para entender o que acontece. Algumas pessoas, por ter algum tipo de condição específica, geralmente são deficientes visuais, eles têm um certo suporte na hora de fazer a prova, tá? Então, para quem tem algum tipo de deficiência visual, dependendo do grau da sua deficiência, você pode primeiro pedir uma prova com linhas maiores, é possível isso, tá? Com letras maiores. Ou, se for o caso, vai ter uma pessoa do seu lado, né? Para quem é realmente cego, por exemplo, não vai ter condições de fazer, ele vai ditar a prova e vai ter uma pessoa digitando essa prova para ele. Então, em tese, seria possível, mas somente nesses casos tem previsão no edital para isso, tá bom? No geral, você vai ter que fazer a peça manuscrita realmente, e aí é mais um motivo pelo qual eu sempre falo para os meus alunos, quando você estiver fazendo os seus simulados, faça ele manuscrito, não vai fazer digitado o seu simulado, porque lá na hora da prova é manuscrito. E, pessoal, você vai ter 9 páginas, são 5 páginas para a peça prática profissional e 1 página para cada questão. Você vai sair de lá cansado, então você precisa treinar sua escrita para garantir que lá na hora da prova você vai conseguir ficar 5 horas escrevendo, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa aqui embaixo os seus comentários e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.